Veja nesse vídeo, Fluminense encaminha a venda de joia para Udinese após o fim do Brasileirão. Antes de mais nada, se você gosta do Fluminense, já deixa seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma notícia do Flusão. Vamos para o vídeo. Ao que tudo indica, Matheus Martins vai se despedir do Fluminense após o fim do Campeonato Brasileiro. Nos últimos dias, antes do garoto brilhar no clássico contra o Botafogo, a Udinese, da Itália, fez uma nova investida de 9 milhões de euros, aproximadamente 46,8 milhões de reais, entre valores fixos e bônus, pelo atacante de 19 anos. A negociação está bem encaminhada e deve ser fechada ainda esse mês. A informação foi divulgada pelo site UOL e confirmada pelo Globo Esporte, que apurou a divisão dos valores. O Fluminense irá receber fixo 6 milhões de euros, cerca de 31,2 milhões de reais, com outros 3 milhões de euros, 15,6 milhões de reais, de bônus a serem batidos jogando na Europa. O tricolor manterá 10% dos direitos econômicos do jovem, para lucrar em cima de vendas futuras. Apesar de a negociação ser com a Udinese, ainda não está definido se Matheus Martins irá para o time italiano ou para o Watford, da Inglaterra, onde está o ex-tricolor João Pedro. Os dois clubes são geridos pelo mesmo dono, o milionário italiano Gianpaolo Pozzo. Tanto a janela de transferências na Itália quanto na Inglaterra abrem nos primeiros dias de janeiro. Campeão brasileiro sub-17 com a geração dos sonhos, a mesma de Kaique Metinho, Matheus Martins subiu para o profissional do Fluminense no ano passado, mas desceu em 2022 para jogar a Copinha e retornou de vez para o elenco principal. Ele chegou a se firmar como titular após a saída de Luiz Henrique para o Betis, da Espanha, e ao todo soma 46 jogos, 6 gols e 3 assistências. O interesse da Udinese por Matheus Martins é antigo, e o Fluminense já havia recusado outras propostas dos italianos no meio do ano. A primeira oferta foi de 5 milhões de euros, 27 milhões de reais na cotação da época, e a segunda de 6 milhões de euros, 32 milhões de reais na época, no total, e permitindo que o atacante terminasse 2022 no Brasil. O Lokomotiv, da Rússia, também tentou sua contratação e ofereceu 6,5 milhões de euros, 35 milhões de reais na época, para uma saída imediata. A direção tricolor, porém, não aceitou liberar o jogador na ocasião por acreditar que o Fluminense disputava o título da Copa do Brasil e do Brasileirão. Mas manteve diálogo com os italianos, que não tinham pressa para levar a joia. Mas os valores ainda estavam abaixo do que se esperava, e a Udinese foi subindo as cifras, entre valores fixos e bônus, até chegar em sua oferta final. A torcida tricolor ainda terá mais 5 jogos para ver Matheus Martins em ação antes de se despedir do atacante. O Fluminense enfrentará o Corinthians nesta quarta-feira, na Neoquímica Arena, depois pegará Ceará, São Paulo, Goiás e Bragantino. As partidas contra o Esmeraldino e o tricolor paulista serão as únicas no Maracanã. Me diga nos comentários se o Fluminense está fazendo a coisa certa de vender o Matheus Martins.